Olá pessoal, agora eu vou mostrar o passo a passo da montagem dessa estrutura de garagem fácil. Eu vou passar para vocês algumas dicas importantes de medidas para garantir que tudo fique no lugar certo. Pessoal, antes de instalar, a gente sempre recomenda que você faça algumas sapatas de concreto, igual está descrito no manual de montagem, para garantir que a sua estrutura vai ficar bem fixa no chão. Pessoal, então a gente vai estar instalando aqui a garagem. A gente realizou algumas marcações no chão com giz. Conforme tá as medidas no manual de montagem, vocês vão marcar aqui no chão, obviamente. E um detalhe importante é para você conseguir garantir o esquadro da estrutura. Então eu vou passar algumas dicas aqui para que você consiga fazer isso aí na sua casa. Pessoal, aqui a medida da largura, tá? É de 2,45 m o centro dos pilares. Então você mede aí com a sua trena, tá? Bem certinho, 2,45 m e marca com giz, tá? Aqui já tá marcado. A medida aqui no comprimento é de 2,96 m, 296 centímetros. Então você marca aí, tá? Para que fique bem coerente. Pessoal, e aí assim, para você começar essa medida, é importante você já vir com a trena adotando algum esquadro. Se você for esquadrejar a tua estrutura, ou por algum muro lateral, ou por algum muro traseiro, mede certinho para ficar legal. Outra dica é que você pode vir aqui e usar a regra do triângulo 345. Então você pode vir medir aqui 40 centímetros do seu ponto de centro do primeiro pilar, tá? E aí o que você vai fazer? Você mediu aqui, então você mede, marca aqui com o giz, você vai vir aqui no comprimento daí e marcar 80 centímetros, tá? Com isso, você tem que vir depois com a trena e bater a prova real para ver se deu exatamente 1 metro. Se não deu 1 metro é porque está fora de esquadro. Então você vai ajustando essa medida até você conseguir garantir que está 1 metro certinho. 60 por 80 e 1 metro aqui. E aí, com isso, você vai ter esse ponto inicial, o risco aqui, e aí você vem com a trena alinhado esses dois pontos e você sabe que você vai estar praticamente no esquadro aqui para você fazer a marcação lá do outro lado. Bom, então depois de feito as 4 marcações, para você garantir que está na medida correta, você vai vir com a trena e você vai medir em X. Então você vai medir lá daquele ponto até o ponto de cá. Essa medida aqui, ela vai ter que dar exatos 3,84 m, tá? Então você faz tanto nesse sentido quanto no outro sentido. Se der diferente, se um lado der maior que o outro, você sabe que a tua estrutura está fora de esquadro, beleza? E aí você precisa ir ajustando até essas duas medidas ficarem exatamente iguais. Pessoal, claro que aqui eu estou falando de uma forma mais rápida, a gente já fez a marcação, você vai precisar fazer isso em pelo menos 2 pessoas. Se você já tem mais experiência e quiser garantir ainda mais isso, você bate alguns pregos no chão, passa a linha e faz tudo com a linha para você ter o alinhamento exato da estrutura, beleza? Pessoal, nos links no vídeo a gente deixou disponibilizado tanto o manual de montagem e junto com o manual também um gabarito dos pilares, que ajuda para você fazer a marcação no chão onde você vai furar. Claro que mesmo tendo o gabarito, a gente vai conferir com a peça montada para ver se está batendo as medidas do papel com a peça real. Ó, pessoal, então com o gabarito fica fácil, porque aí você pega o centro da folha aqui, até é bom você fazer um furinho bem no centro. Eu vou fazer aqui com o prego. Furei a folha. E aí você passa aqui o prego. Aqui, onde é a marcação do centro da base, você vem com o prego, deixa ele ali, colocou a folha. Beleza. Agora você precisa alinhar aqui o esquadro dela. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com a trena, bem simples. Então, pessoal, aqui, ó, para você alinhar isso, você coloca alinhado a trena lá naquele furo, vem para cá, e aí com esse risco do meio aqui, você consegue ir olhando por cima e rotacionando a folha para deixar ela bem alinhada. Aqui, ó. Beleza, aqui ficou bom. Agora, beleza. Agora que está alinhado, vem com o prego, vem nos furos aqui, no centro dos furos, e faz a marcação. Pessoal, então eu estou aqui com o manual de montagem em mãos. Aqui tem uma lista completa de todas as peças e parafusos que vem no kit, tá?
Então eu vou começar a montagem. Aqui o primeiro passo está indicado para começar montando a viga principal, depois os pilares. Então é isso que a gente vai fazer. Tá, pessoal, agora eu vou começar a abrir a embalagem. Essa caixinha aqui é onde vai estar os parafusos. Aqui tem umas pecinhas para pôr de acabamento, uns plásticozinhos, tá? Então deixa eu abrir essa caixa aqui. Tá aqui todos os parafusos. Cuidado para não perder, né? Na hora de abrir as embalagens. Vou deixar esse aqui de lado por enquanto. Vamos lá. Tá, pessoal, aqui vocês vão ver que as peças, elas têm identificação com códigos, os mesmos códigos que estão no manual, obviamente. Então, para facilitar, você pega as peças que são iguais e vai colocando elas todas juntas, tá? Uma delas sempre vai estar identificada com um código. O mais importante é você separar por peças iguais, do jeito que eu estou fazendo. Assim foi o jeito que eu organizei as peças, tá? Para facilitar a montagem. Então eu deixei as peças iguais, umas próximas às outras. Aqui, essa VP01, essas 4 peças são iguais, mas eu já deixei uma de frente para a outra, que a gente vai fazer uma emenda nelas. E elas têm esses 3 furos aqui nessa ponta, tá? O pilar, ele tem o mesmo comprimento da peça, mas a furação é diferente. Então vocês observem isso na hora de organizar as peças. Antes de montar os pilares no chão e fazer a furação, eu vou montar todas essas peças aqui no chão, montar essa viga principal, montar as peças que vão nos pilares, para daí sim conferir se a medida que eu marquei está correta e aí furar. Então eu estou aqui com as peças, com o manual em mãos e também as ferramentas, tá? Então eu estou vendo aqui no manual, vou encaixar primeiro essa peça aqui, que é a CH3, dentro das vigas, a VP01, tá? Então você pode encaixar dessa forma. Já pego os parafusos que vão aqui. E aí eu preciso ver aqui no manual. Ó, parafuso de 64 milímetros. Já vou separar aqui os parafusos. Ó, pessoal, para ter certeza de qual parafuso que é, vocês podem medir aqui com a trena, tá? Você mede sempre por baixo aqui, ó, da cabeça do parafuso. Então vai dar aqui um pouquinho mais de 6 centímetros, né? Vai dar 6,4 centímetros. Então você só confere ali para ver se você está com o parafuso certo. E pode continuar a montagem. Pessoal, nessa etapa aqui você já pode apertar bem esses parafusos aqui, tá? Só cuidado para não deformar muito a peça. Apertou, sentiu que está deformando a peça, já é o suficiente. Aqui eu estou montando na chave, mas se você tiver uma parafusadeira, você vai conseguir montar ainda muito mais rápido. Então agora, seguindo o primeiro passo aqui da montagem da viga principal, eu vou montar os L's aqui que vão em cima dessa viga, tá? Então para esse L tem umas indicações aqui da posição deles. Eu vou espalhar eles aqui, são 5 L's para cada viga, tá? E aí vocês acompanhem aí como é que vai ficar a montagem. Então eu estou seguindo com a montagem aqui da viga, tá? Estou colocando aqui essa peça que a gente chama de CH2, que é esse Lzinho. A aba maior, ela fica em contato com a viga, tá? E aí tem o direcionamento aqui, como está no manual, para que lado que fica virado cada chapinha. Vocês vão poder observar aí no vídeo. Então, essa aqui vai para esse lado, ó, como está aqui no desenho do manual. Aí, aqui, ó, vocês vão ver que não é nesse furo, é nesse furo de cá. Então, você vai pular um furo, vai colocar ela virada para lá. A próxima aqui vai ser aqui no meio, tá? Então você vai colocar ela dessa maneira aqui, virada para lá. E aí espelha a montagem. Então vem com essa para cá e com essa para cá.
Pessoal, aqui eu vou montar com o parafuso vindo de baixo para cima, porque aí, depois de montado, vai ficar com uma estética mais bonita. Agora eu vou montar os pilares, tá? Vou mostrar para vocês os detalhes dessa montagem, que é bem simples. E eu vou começar montando as chapas da base aqui. Então, pessoal, essas aqui são as chapinhas que vão na base do pilar, tá? Vai usar os parafusinhos, os mesmos que a gente está usando até agora, que é os de 64 milímetros. Então, você vai colocar os parafusos aqui, bem simples. Passar eles para o outro lado. Beleza. A outra chapa aqui. Pessoal, um ponto importante aqui que vocês vão ver, que essas chapinhas, eles têm esses furos oblongados, que é justamente para depois, se você precisar fazer algum ajuste de regulagem, você consegue fazer nesses oblongos. E se você estiver instalando onde ficou um pouco inclinado o terreno, você também vai conseguir alinhar a peça, ó, conforme está o relevo. Eu vou dar um pré-aperto aqui com eles mais ou menos no centro, só para facilitar a montagem depois no chão. Pessoal, então agora aqui vem uma parte bem importante da montagem, que é essa peça aqui, que serve para fazer o pilar baixo ou alto, né? Seria uma peça de regulagem, que é a PF02, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica no pilar. Vou montar primeiro o baixo aqui, tá? Eu vou seguir aqui um padrão de montagem, que eu já tinha montado um pilar baixo ali, para eles ficarem com esse perfil para o mesmo lado. Então, esse perfil vai aqui, vai com esse recorte sempre para cima, tá? Vocês vão ver depois que esse aqui vai encaixar a viga principal. E aí aqui tem um detalhe que, para deixar baixo, ele vai ficar aqui nessa regulagem que está aqui, vai ficar praticamente rente essas duas partes. E para a parte alta, ele fica bem para cima aqui, nesses dois furos de cima. Então, pessoal, aqui eu vou montar na parte baixa, tá? E vocês vão ver que nessa parte aqui vocês vão precisar usar um parafuso, que é o parafuso mais comprido que a gente fornece. Então você vai usar um parafuso desse que a gente estava usando até agora, que é o de 64, e um dos parafusos compridos. Vocês já vão entender o porquê. Então, essa peça aqui, essa chapinha aqui, ela vai ficar aqui nesse furo de cá, digamos, é o furo do meio dessa chapa. Então, por conta dela que você precisa do parafuso mais comprido. Vou montar ela aqui para... Aqui, a posição de montagem dela, você monta ela com a aba menor encaixada nesse furo. Nesse momento, você não aperta muito aqui, porque você só vai descobrir a posição certa dela na hora que a gente for montar a mão francesa nas terças. E aí, esse parafuso aqui, você já vai montar ele, tá? Ele vai nesse furo aqui de cima. Esse sim, você aperta já com a chave. Você vai colocar aqui, você vai ver que parece que o parafuso vai ficar um pouco curto. Mas na hora que você apertar ele, ele vai ficar perfeito aqui. Pessoal, então eu vou montar esse aqui que seria o pilar alto, tá? Eu vou seguir um padrão de montagem que eu estou fazendo ali. Então, esse aqui, ele vai usar esses dois furos mais de cima. Aqui, você vai usar os parafusos de 64 milímetros nos dois furos, tá? Deixa eu pegar eles aqui.
Nesse passo aqui, você já pode também apertar esses parafusos, tá? Vai facilitar depois a montagem. Agora, eu vou utilizar do parafuso mais comprido para colocar essa chapinha aqui. Da mesma forma que a gente fez no pilar baixo, vai no pilar alto também. Pessoal, um detalhe importante aqui, quando você for montar essas peças, já deixa montada a orelhinha uma invertida da outra. Então, os pilares aqui na mesma posição, uma orelhinha fica para dentro e a outra fica no mesmo sentido, elas ficam espelhadas uma das outras. Pessoal, antes de você finalizar a montagem do pilar, é importante você colocar essas tampinhas aqui na parte de cima dela, tá? Então, simplesmente você vai pôr aqui e com a ajuda de um martelinho, você vai encaixar e fixar. Ela vai até na mão. Então agora, depois de marcado, eu vou pegar o pilar montado para conferir se eu marquei certo antes de furar. Então eu vou colocar em cima aqui e vou verificar se está correta a minha marcação. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, está certo. Então agora na hora de fazer o furo, é importante você sempre fazer o furo primeiro com uma broca menor e depois com a broca 10, que é a broca da medida, para prender o chumbador. Esse chumbador aqui é do tipo PBA, tá? Ele é um chumbador bem legal. Então você vai fazer um furo 10, faz ali com 7 centímetros de profundidade, mais ou menos, um pouco mais até. E aí, esse parafuso ele já é feito para você conseguir pôr e bater ele em cima. Você vai ver que ele tem um ressalto em cima dele. Só cuidado na hora de martelar aqui em cima para ele não amassar muito e depois você não conseguir pôr a porca, tá? Então eu vou colocar um aqui e vocês vão acompanhando. Tá, pessoal, então eu vou colocar o chumbador aqui, tá? Bem simples, colocou no furo 10 e... beleza, é isso aí. Ó, pessoal, aqui uma dica importante é você deixar a porca aqui, ó, com a arruela, numa profundidade mais ou menos assim, para o chumbador não passar disso, tá? Então, eu vou fazer isso. E outro detalhe importante, antes de colocar o pilar, coloca apenas 2 chumbador, coloca o pilar aqui e depois bate os outros chumbadores com o pilar no lugar. Vocês vão ver que vai facilitar bastante a montagem. Ó, pessoal, uma dica aqui também, se o furo não ficar bem alinhadinho, vocês soltam esses parafusos que estão prendendo aqui embaixo, tá? Afrouxa eles, prende os chumbadores aqui, aí depois dos chumbadores presos, você aperta de novo esses parafusos. Você vai ver que a chapa vai ir para o lugar. Agora que a gente já terminou a montagem dos pilares, a gente vai montar a viga principal neles. E é bem simples, aqui você vai precisar estar em 2 pessoas, né, para conseguir fazer uma escada para auxiliar. Bom, agora que a gente já montou a viga no lugar, a gente vai montar a mão francesa aqui, tanto aqui quanto lá. A mão francesa que vai essa MF2, que é a mais comprida, tá? E você vai precisar das chapinhas aqui, a CH2 também para fazer essa montagem. Vou estar mostrando para vocês a posição correta dessa chapinha e a montagem aqui. Então, pessoal, aqui é a posição correta, você vai montar essa parte mais curta aqui na peça, tá? E aí, assim, para ficar mais bonito esteticamente, você monta ela nessa posição, tá? Com ela virada assim para fora. Você vai deixar ela assim aqui, não aperta muito ainda. Um pouco solto aqui. Bom, então agora eu vou pegar a peça e encaixar ali. Então, pessoal, aí agora aqui, ó, essa peça você vai usar esse parafuso que é menor um pouco, tá?
Ó, pessoal, então aqui, agora que já está pré-montada essas mãos francesas, tá? Agora eu vou pôr o nível aqui. Ó, a tela está bem no nível, vou dar só mais uma ajustada. Beleza. Aí agora eu vou apertar os parafusos da mão francesa. E aí vocês vão ver que vai começar a ficar mais rígido a peça aqui. Bom, agora a gente vai partir para a montagem das terças, tá? A VT01. E a dica aqui agora é montar a terça mais baixa, que é a primeira ali, e a gente vai montar a quarta terça, que fica alinhada com os pilares. Porque aí a gente consegue montar as mãos francesas nela e a estrutura já vai ficar bem mais equilibrada. Bom, agora que eu já montei a primeira e a quarta terça, eu vou montar essas mãos francesas aqui. Então aqui você vai precisar de um parafuso de 64 e um parafuso do mais curto que vai aqui. Vou mostrar para vocês. Então essa aqui é a mão francesa. Você pode pôr o parafuso aqui. Bom, então agora a gente finalizou a montagem de todas as terças e a gente vai partir para montar as telhas agora em cima. As telhas, é importante lembrar, na montagem das telhas, você não subir em cima da estrutura, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo de como é que vocês vão fazer para estar montando essas telhas com segurança. Ó, pessoal, então aqui, quando for trabalhar com essas telhas, é muito importante estar de luva, porque ela é uma chapa bem fina e pode cortar sua mão. As telhas aqui, vocês vão receber 8 pedaços com 1 metro de largura e 4 pedaços com 50 centímetros de largura, tá? Então, primeiro eu vou começar colocando as telhas de 1 metro de largura. Então, eu vou tirar essas aqui de cima. Bom, agora que a gente vai montar as telhas, como é que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro a linha externa aqui inteira, tá? Com acesso lateral. Eu vou estar mostrando aí no vídeo para vocês. Bom, pessoal, então eu coloquei a telha aqui em cima, tá? E um ponto importante é que agora, essa telha aqui, nós vamos alinhar ela, tá? A gente vai deixar ela aqui com 25 centímetros para fora nessa ponta e vamos esquadrejar ela já com a estrutura, tá? Fazendo isso, a gente já vai fixar essa telha na parte de baixo dela aqui com alguns parafusos. Pessoal, então aqui a gente colocou a telha, alinhamos ela 25 centímetros para fora aqui a ponta dela, tá? E aí agora eu vou prender ela aqui com pelo menos 3 parafusos para deixá-la presa nessa parte de baixo. Esse barbante aqui é para ajudar a saber aonde que eu vou colocar esses parafusos, porque você não tem como ver através da telha. Então eu vou colocar aqui, eu estou usando o barbante de referência. Pessoal, então agora a gente já montou a primeira linha de telha, tá? Eu vou colocar a segunda linha de telha aqui de 1 metro também. Eu vou mostrar para vocês que não precisa subir na estrutura para montar ela. Bom, agora a gente já colocou a segunda linha de telha, agora vim para a terceira linha de telha e última. Nesse ponto a gente vai utilizar essa telha que tem 50 centímetros de largura. Finalizamos a colocação das telhas, tá? Pessoal, então tem mais um passo da montagem, tá? Que é colocar essas tampinhas de acabamento. Tem essas menores que vão aqui nessas terças, tá? Se você quiser pôr antes, facilita, a gente acabou deixando para o final. E tem também umas tampinhas, uma que vocês já viram a montagem, que é para proteger o pilar,
e tem essa tampinha aqui que vai nas pontas aqui para fechar o acabamento da estrutura. Ó, pessoal, acabamos de terminar a montagem aqui, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, deixa nos comentários também, tá? O link do gabarito vai estar aqui na descrição, junto com o manual, tá? Então, tá aqui a garagem finalizada, fica muito bonita, é muito fácil de montar, como vocês puderam ver, tá? E é isso, pessoal.